Fala pessoal, tudo bem com vocês? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a todos. Vocês estão bem? Eu estou muito bem, na medida do possível. Acabou de terminar agora, né? 3h55, o Grande Prêmio dos Estados Unidos, tá? Na verdade, a corrida sprint do Grande Prêmio dos Estados Unidos, tá? O Grande Prêmio das Américas, na verdade, né? Bom, pessoal, eu confesso a vocês que eu gostei bastante, né? Acho que para mim foi uma corrida que muito agitada, muito cheia assim de tentativas de ultrapassagens e tudo mais. E eu gostei, eu confesso para vocês assim que eu gostei bastante dessa corrida assim, é mais mesmo pela agitação da corrida em si, né? Tem algumas coisas que me irritaram nessa corrida, é verdade. Mas, né, enfim, já adianta aos senhores, tá? Porque daqui a pouco vai ter classificação, tá? E o que acontece? Muitas vezes acabo pegando algumas imagens do YouTube, né? Do próprio YouTube, do canal da Fórmula 1 e tudo, né? Assim, para falar da corrida e tal. E assim, o que acontece, né? Eu não vou transmitir imagem aqui para vocês, tá? Mas enfim, só aí da thumbnail aí que eu, né, vou ter imagem e tudo mais bonitinho. Bom, é o seguinte, né? Uma largada muito boa do Verstappen, tá? E uma largada muito boa, adivinha de quem? Do Lando Norris. O Lando Norris largou muito bem, tá? É um feito raro, né? O Lando Norris já tá aprendendo, né, aos pouquinhos a ser um piloto, né, que sabe... Por quê? O que é o Lando Norris até alguns grandes prêmios atrás? O Lando Norris até alguns grandes prêmios atrás era aquele cara que largava mal, né, largando na pole position, largava mal e não conseguia obter a liderança já na primeira volta, né? Aqui não, aqui ele já fez uma grande largada, né? O Lando Norris que não largou na pole position, tá? Só para adiantar alguns aí, tá? E para mim, assim, assim, eu gostei bastante da largada, tanto dele quanto do Verstappen. O Verstappen também largou muito bem. O Leclerc até que largou bem, né, razoavelmente, mas assim, ficou meio encaixotado. E assim, nessa do Norris largar muito bem, eu notei um detalhe assim que é o seguinte: ele ganhou duas posições. Ele ganhou a posição do Russell e do Leclerc, né? O Norris, na verdade, foi P4 na qualificação, né? E aí, como o Leclerc ficou encaixotado, por que eu mencionei isso? Porque é o seguinte, porque isso aí serviu de base para o Sainz tentar ultrapassar ele, só que acabou não conseguindo, né? E aí, uma disputa bastante acalorada, tá? Um duelo impressionante do Leclerc e do Russell no setor 3, já na primeira volta, tá? Um duelo de X, né? Onde ambos estavam ali, vai tentar fazer a ultrapassagem aqui, aí quem é ultrapassado aqui, ele ia lá e fazia o X, né? Então, cheio de X nessa corrida, né? O Russell conseguiu fazer isso com o Leclerc, e aí o Leclerc meio que levou para um lado mais administrativo, né? O Sainz, na minha visão, ele foi com tudo, né? O Sainz, quando ele vê o Leclerc, ele, né, quer sempre mostrar assim, eu sou tão rápido quanto o Leclerc e tudo mais. Não é uma crítica, tá? Não tô criticando nem nada. É só porque realmente parece que o Sainz, ele tem aquele feeling assim, sabe, de querer, claro, né, o companheiro de equipe dele, mesmo equipamento e tudo, né? Mas ele sempre me parece que ele quer mostrar mais serviço quando tá contra o Leclerc, né? Não, como estou falando, não é uma crítica, né? É um elogio, né? Porque para mim ele estava realmente, de fato, no início da corrida, ele estava mais rápido que o Leclerc, né? E aí um duelo dos dois, né? Um duelo que perdurou várias voltas. Eu fico um pouco pistola porque é o seguinte, assim, não é nem o lado meu de torcedor da Ferrari, né? Que eu já declarei ser, né? Tudo, né? Aqui para vocês. Mas eu fico um pouco revoltado. É porque isso fez perder tempo, né? Isso fez perder tempo, né? Isso gerou uma perda de tempo, então o Verstappen estava lá na frente, o Norris em segundo, o Russell em terceiro, e aí 2 segundos depois, as Ferraris. Então assim, e as Ferraris, pelo que a gente viu ao longo da corrida sprint, a gente via que a Ferrari tinha ritmo,
mais ritmo, talvez, do que as McLarens e do que principalmente a Mercedes, né? Na volta, aconteceu até, inclusive, um replay na volta 2, né, o Sérgio Pérez, né, que fez um péssimo qualifying, novamente, teve de fazer uma corrida de recuperação, ele quase, ele passa reto em algum momento ali, né, e quase bate. Eu não tô lembrado, acho que foi numa Racing Bulls, tá? Foi numa Racing Bulls. E na volta 5, né, o Sainz, né, que ele Leclerc, que ficou 3 voltas perdendo tempo, sem nada acontecer e tudo, os dois, na volta 5, finalmente o Sainz ultrapassa o Leclerc, né? E na volta 6, a gente viu uma McLaren do Norris bastante mais, não diria tão lenta assim, mas o suficiente para o Russell tentar fazer a ultrapassagem no Lando Norris, né? O Russell até fez alguma ameaça ali e tudo mais, isso mesmo que... Só que era nítido que o Lando Norris ele estava economizando pneus, né? E ao mesmo tempo também que aconteceu do Lando Norris estar poupando pneus até aquele instante, o Russell estava usando o máximo que podia e o Russell começou a perder desempenho de forma absurda, tá? As Ferraris, né, que enfim tinham se organizado mais com o Sainz na frente e o Leclerc logo em seguida, né, o Leclerc atrás do Sainz, os dois no mesmo ritmo, né, e tudo, eles pouco a pouco vão conseguindo chegar no George Russell, né? E aí o que acontece, né? Tem até um outro replay da corrida, né? Porque são esses momentos em que esses caras aparecem. O Lawson é ultrapassado pelo Alonso, só que o Alonso leva um X do Liam Lawson, né? E consegue fazer e o Lawson tenta fazer de tudo para se defender da posição contra o Alonso, né? O Alonso, inclusive, fica até pistola com o Liam Lawson ali em algum momento. E aí, como quem não quer nada, vendo tudo isso de camarote, o Esteban Ocon ganhou a posição tanto do Alonso quanto do Liam Lawson, né? O Esteban Ocon, né? Então, na volta 9, com as Ferraris extremamente próximas, as duas Ferraris extremamente próximas do Russell, o Russell é ultrapassado pelo Carlos Sainz, tá? Ele é ultrapassado pelo Sainz, o Sainz que para mim fez uma corridaça. Eu acho assim que de corrida sprint, para mim foi a melhor corrida sprint que eu já vi do Sainz, tá? Diga-se de passagem. O Russell, e aí uma volta depois, o Russell é ultrapassado de novo por uma outra Ferrari, agora do Leclerc, no mesmo local, né? E nas duas ele não teve nem o que fazer, né? Passou e foi embora, né? Era nítido que as Ferraris tinham muito mais ritmo do que a Mercedes do George Russell, né? Lá atrás, o Piastri fazendo uma corrida de recuperação, tá? E assim, na mesma hora que eu fiz essa anotação aqui, né, que eu anoto, né, o que aconteceu na corrida e tudo assim, o que na minha interpretação foi mais importante, no mesmo instante em que eu menciono, que eu começo a digitar aqui sobre o Piastri, é comunicado que o Piastri ele é punido em 5 segundos, porque durante a corrida de recuperação que ele vinha fazendo, o Piastri que largou lá atrás, ele não conseguiu fazer uma volta boa em nenhum momento na qualificação, ele acaba jogando o Gasly para fora da pista, né? Eu posso estar errado, eu até não comentei aqui, né? Mas em algum momento, é porque acabou de terminar a corrida, né, pessoal? Então, assim, fica um pouco complicado. A gente viu o replay, tudo certinho, assim, tudo, né? Essas coisas. Mas o Piastri, eu acredito que eu me recordo de ter visto um carro que saiu da pista na primeira volta, né? Eu acredito que deve ter sido o Gasly que foi jogado para fora pelo Piastri, né? E eu notei aqui também as Mercedes completamente sem ritmo, né? As Mercedes estavam, a Mercedes já falava né, de que não estava prevendo tanta coisa assim para esse final de semana e tudo mais. Foram bem na classificação de ontem. O George Russell, inclusive, quase foi pole position na classificação de ontem, na qualificação. Mas ele não deu outra, né? A Mercedes estava totalmente sem ritmo, tanto o Hamilton quanto o Russell, tá? E principalmente o Russell. A impressão que me dava é que o Russell jogou tudo que tinha no início da corrida sprint, né? Porque tem essa parada, né? Os pilotos, eles podem muito mais. Só que
tem um momento seletivo da corrida aonde eles podem jogar mais do potencial do carro e há momentos em que eles mais mesmo administram, né? Então não é sempre assim que eles ficam o tempo todo correndo, é tudo uma questão de administração. Na volta 12, o Pérez finalmente, né, que estava fazendo novamente uma corrida de recuperação, consegue fazer uma ultrapassagem no Tsunoda, né? E o Tsunoda tenta fazer de tudo, faz de tudo um pouco para tentar ultrapassar de volta, né? Peraí, foi... É isso mesmo, aí foi o Pérez, né? E aí depois o Piastri é quem fez, o Piastri... É isso mesmo? É isso. Depois é o Piastri quem tenta ultrapassar o Tsunoda, só que o Tsunoda, cara, Tsunoda, como diz a narração, né, do pessoal da Band, para-choque largo, né? Muito boa a defesa do Tsunoda, né, na minha visão, né? Muito boa e tudo, né? Diante de uma McLaren, do Piastri e tudo mais, né? Na volta 16, o Piastri finalmente ultrapassa o Tsunoda, tá? Aí na última volta, né? Nas voltas finais era nítido que as Ferraris tinham mais ritmo que a McLaren do Lando Norris, né? Inclusive, o Lando Norris, ao longo da corrida, falando nele, né? Ele estava até alcançando o Verstappen, né? Só que ele chegou ali 1.3, 1.2 e tudo mais. Parece que o Verstappen ele queria que o Norris chegasse mais perto para que ele fizesse, que aí sim ele voltasse a fazer um ritmo muito mais controlado e muito mais rápido, né? Dito e feito, né? Era nítido que o Verstappen estava poupando os pneus, né? Então, o Verstappen ele tinha total controle da corrida o tempo todo, tá? Ele fez a corrida totalmente baseada no controle de si e tudo mais ali, e do seu equipamento, né? E o Norris não tinha mais ritmo, tá? Não tinha mais ritmo algum, tá? Em comparação ao Verstappen, né? E as Ferraris, né? Que já nas voltas finais já estavam querendo ultrapassar o Lando Norris, né? E aí, o que acontece, né? Na última volta, na entrada da última volta, o Norris comete um erro, né? O Sainz, ele tenta, na primeira curva, o Sainz tenta fazer a ultrapassagem em cima do Lando Norris. E aí, o que acontece, né? O Lando Norris, ele meio que se deixa levar, não sei, né? Eu acredito que o Lando Norris definitivamente acreditou de que o Sainz tentaria por dentro. Mas aí o Sainz faz meio que tipo assim, só para ameaçar, né? E o Lando Norris ele trava os pneus, vai um pouco para fora e o Carlos Sainz até passou facilmente, né? E o Leclerc tentou ir junto, né? Só que o Lando Norris ele impediu o Leclerc de conseguir a tempo, né? Para impedir que o Leclerc ultrapassasse, né? E aí, o que acontece, né? Aí o Lando Norris, nitidamente sem ritmo algum, não tinha ritmo no Lando Norris nem nada, né? Ele tinha a seu favor o DRS do Sainz, né, na longa reta do Grande Prêmio, do circuito. E aí o Leclerc ele tenta fazer a ultrapassagem em cima do Lando Norris na parte mista da pista, né? Do setor 3 ali, na parte mais de baixa e tudo mais. E assim, na minha visão, assim, o Lando Norris deu uma brasinha ali e tal, né? E o Leclerc quase que bate na traseira, na traseira quer dizer, quase que o Leclerc bate na traseira do Norris, né? Porque, segundo o Leclerc, ele mudou na zona de frenagem, né? Não sei se vai ser aplicado alguma coisa, também um pouco importa sobre isso, né? Mas, enfim, né? Aí o Verstappen, tamanho controle do ritmo de corrida que ele estava tendo, o Verstappen conseguiu fazer na última volta a melhor volta, tá? 1:37.463. Só que no caso não é aplicado no seu histórico, né? Não é aplicado, mas o Max Verstappen volta a vencer de certa maneira uma corrida sprint, né? O Verstappen que é disparado o piloto com mais corridas sprints vencidas, tá? Acho que é 9, se eu não estou equivocado aqui nas minhas contas aqui, tá? Mas é isso aí, pessoal. Uma corrida que eu gostei bastante, tá? O resultado final ficou o seguinte. Eu não vou falar o campeonato aqui porque o final de semana ainda não acabou, né? Então, enfim. O Verstappen em primeiro, né? Novamente, excelente corrida, excelente controle dele da corrida e tudo mais. Carlos Sainz em segundo, tá? Assim, como já falei, o Carlos Sainz fez uma excelente corrida, né?
Para mim, na minha visão, assim, ele, assim, das duas Ferraris, para mim, pelo menos, o Sainz, ele me parecia que jogou com tudo nas voltas iniciais, e o Leclerc me parecia, assim, que ele estava administrando no início, porque ele tinha mais velocidade no final, né? Aí as coisas foram acontecendo na corrida e tudo mais, né? Enfim, Lando Norris em terceiro, tá? Assim, até que nem foi tão prejuízo assim pro Lando Norris, porque... Mas, né, não deixa de ser não deixa de ser ruim para ele ver o Verstappen na frente dele, né? Isso é péssimo pro campeonato dele, né? Ah, mas é só 2 pontos. Beleza, amigo. Amanhã, hoje 2 pontos, amanhã mais 2, mais 2. Aí vai acumulando, né? Vai acumulando e tudo, aí começa um cenário mais preocupante, né? Acho que isso envolve uma questão, assim, mais de... enfim, né? Diria eu, assim, que queira ou não queira, é 2 pontos a menos, né? Então, 2 pontos a mais a favor do Verstappen nessa disputa do campeonato. Leclerc em quarto, Russell em quinto, Hamilton em sexto, né? Magnussen em sétimo, Hülkenberg em oitavo, excelente corrida da Haas, tá? A Haas aí que inclusive iniciou a parceria dela com a Toyota, tá? Agora tá de Toyota agora. Sim, ela não está equipada com motores Toyota, né? Mas é só uma parceria ali, mais de marketing mesmo, não é de motor de fato, né? Nono, Pérez, décimo, Piastri, né? Os dois que fizeram, de certa maneira, uma corrida de classificação, uma corrida de recuperação, né? Tsunoda em 11º, Colapinto em 12º, Stroll em 13º, Gasly em 14º, 15º Ocon, Liam Lawson em 16º, Alexander Albon em 17º, 18º Fernando Alonso, 19º Diogo Anyu e 20º Valtteri Bottas, tá? Então é isso aí, pessoal. Daqui a pouquinho tem a qualificação, tá? E aí, vamos ver quem é que vai ser o pole position, né? Se for para eu ter uma previsão, mais ou menos assim, de quem é que eu acho que vai provavelmente vencer que vai ser esse é o pole, eu diria que acho que as Mercedes não estão fora dessa jogada, tá? Porque eu acho que em ritmo de classificação as Mercedes estão bem, tá? O problema mesmo é esse ritmo de corrida que foi abominação aqui, tá? Eu não sei nem se existe isso, né? Mas abominável, né? Melhor dizendo, né? Enfim. Mas é isso aí, tá, pessoal? Mas eu diria que vai ser eletrizante essa corrida, essa qualificação que vai ter daqui a pouco, tá? No mais, é isso aí. Um fortíssimo abraço a todos e falou, pessoal. É nóis. Assim, pode ser que eu tenha esquecido de alguma coisa, não sei, né? Mas, enfim, né? Acabou a corrida, a gente tinha acabado de acabar a corrida e tal, né? Então pode ser que eu tenha esquecido de alguma coisa, né? Mas, enfim. No mais, é isso aí, pessoal. Fortíssimo abraço a todos. Agora sim, falou, é nóis.